Bom, boa noite a todos. Meu nome é Evandro, aluno do quinto termo do curso de administração da Faculdade Fazar de Novo Horizonte. Hoje aqui agradecendo ao pessoal da Rádio Esperança que nos cede esse espaço para o nosso podcast. Agradeço também aí a presença do professor Renan, que vem nos acompanhando nesse projeto já há um tempo. E agradeço também o nosso convidado, professor Luiz Augusto, que vai abrilhantar aí essa nossa noite aí, respondendo as nossas questões. E agora eu vou passar aí a vez para o meu colega aqui. Boa noite a todos, meu nome é Manuel. Passo aí para outra colega da gente aqui. Boa noite, meu nome é Gislaine, também sou aluna do quinto termo de administração e vou estar passando para mais uma amiga. Oi, boa noite, meu nome é Renata e agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer estar com vocês nessa noite. Agradeço ao professor que nos coordena também. É muito gratificante poder estar contribuindo com vocês e com o nosso público também. E também a Rádio Esperança pela oportunidade e pelo espaço para algo tão importante como falar de finanças, né? Mas vamos lá. Bom, para começar, para quem não tem um certo conhecimento na parte de investimentos, né? Como dar o primeiro passo e como buscar isso daí? Essa pessoa tem que procurar uma outra pessoa que já entende na área para auxiliar ou tem um outro caminho? Bom, vamos lá. Primeiramente, quando nós falamos de investimento, é importante frisar a diferença aí de investimento e de poupança. Quando eu falo de poupança, poupança é algo que a gente faz o quê? A gente junta um dinheirinho e vai colocando lá. É uma poupança. Você poupa um pouquinho e vai pondo lá. Qual que é o objetivo dessa poupança? Você tem como objetivo um dinheiro que fique ali, não é um montante expressivo, mas você mantém ali para uma necessidade que você venha a ter futuramente. Nesse primeiro momento, você ainda não pensa num investimento, em algo grande, mas como diz o nosso ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então, você vai juntando um pouquinho ali e vai mantendo. Agora, quando eu penso em investimento, o que eu busco efetivamente? Normalmente, um investimento ele tem como se diz, algo maior, algo que busque uma satisfação maior. Então, assim, isso normalmente vai aí no médio e longo prazo. Agora, sobre buscar alguém para fazer ou não, tem pessoas que já têm formação, já têm uma expertise nesse sentido. Formação, por exemplo, da área de finanças, da área de economia. Então, você pode, se você tem esse know-how, você já vai trabalhando nesse sentido. Agora, se você não tem, é recomendado que você busque, sim, um profissional que possa te orientar. Seja um banco, seja uma agência independente, enfim. Existem várias oportunidades para quem tem e quem não tem conhecimento a respeito. Professor, para quem quer fazer um financiamento, o que seria mais importante? Em tudo, a gente precisa ter um planejamento, né, para fazer um investimento. O que é importante se planejar, ter uma meta para a gente conseguir fazer um investimento seguro, para não ter que sacar antes do tempo ou começar a fazer e voltar atrás. Perfeito. Quando a gente fala de investimento, ou seja, no início eu coloquei para vocês, uma poupança é algo que você está ali na sua mão, que você quer, sei lá, para uma eventualidade você vai lá e pega. Um investimento, não que ele não vai estar na sua mão, mas é algo que você tem algo, um sonho maior, seja lá um empreendimento, um imóvel, um carro, alguma coisa que seja maior. Nesse sentido, o que acaba acontecendo? Você precisa se planejar para isso? Com certeza. O planejamento é fundamental. E quando eu digo planejamento, você tem que ter data. Olha, vamos começar hoje. Daqui um exemplo. Daqui um ano eu quero ter 10 mil reais. A pergunta para você é, o que eu tenho que fazer hoje para conseguir chegar lá daqui um ano com esses 10 mil reais? Eu tenho que poupar 5 reais por dia, 2 reais por dia? Eu tenho que poupar 100 reais no mês?
R$ 90 no mês, enfim, você coloca números. Num planejamento você precisa pôr números, né? Então, o que acontece? Eu defino qual que é o meu horizonte. Opa, daqui 1 ano eu quero ter quanto? E aí eu monitoro isso ao longo do tempo. Então, hoje eu junto um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Mas mais importante de tudo é mensurar. Porque quando você não mensura, vai à deriva. Então, você vai indo. E aí é muito arriscado, porque aí pode ser que lá na frente, o teu investimento, o teu sonho, o teu projeto, o que acabou acontecendo com ele? Ele se perde ao léu, né? Porque você acaba não conseguindo e vem a pergunta, né? Por que eu não consegui? Então, eu preciso ter claramente onde eu quero ir, o que eu quero e correr atrás disso. Porque se você não dedicar empenho, medir, fazer o que precisa ser feito, ele não se consolida. Ô Luiz, e aproveitando aí, no começo você falou da poupança, né? E aí o Manuel em seguida já perguntou aí de um planejamento. Hoje a gente percebe que muitos utilizam ainda a poupança, mesmo querendo fazer esse planejamento inicial. Será que isso daí é por falta desse conhecimento ou é por medo? Eu diria que é um mix das duas coisas. Primeiro, talvez a falta de conhecimento, é verdade, porque assim, a poupança é algo muito tradicional e muito antigo, não é de hoje. Não lembro de datas exatas do início da poupança. Mas a pergunta principal da poupança é: quem garante a poupança? Porque o risco, uma coisa que nós temos medo e somos avessos, é o risco. Então, eu tenho medo de perder dinheiro. Então, quando eu falo assim, aonde eu vou pôr meu dinheiro? Na poupança ou no investimento? Eu falo, vou na poupança. Por quê? A poupança eu sei onde é. O banco, muitas vezes, os bancos tradicionais, que eles têm agência, né? Então, eu vou ao banco, chega lá, eu coloco o dinheirinho lá. Se eu preciso desse dinheiro, eu consigo voltar lá, olha, eu quero resgatar o meu dinheiro. E você resgata e vida que segue. Agora, quando você vai para um investimento, hoje em dia nós temos muitas ferramentas, como se diz, democratizou demais a questão de investimento. Por quê? Com o advento dos celulares, plataformas eletrônicas e coisas mais que nós temos hoje, recursos, né? O que acaba acontecendo? A gente consegue acessar muito facilmente coisas que no passado a gente não conseguia. Então, daí a grande, como se diz, a grande busca pela poupança. Hoje nós podemos diversificar esse investimento? Com certeza. Com certeza é possível ser diversificado. E também ter maiores retornos, né? Porque a poupança não que ela seja um investimento ruim, mas no longo prazo, ela, por exemplo, não acompanha a inflação. Então, no médio e longo prazo, você vai perder, como se diz, o seu recurso. Vai sendo descapitalizado. Professor, deixa eu fazer uma perguntinha. Tem muita gente que realmente tem esse certo medo do risco. E, geralmente, as pessoas têm essa impressão de que precisa ter um valor grandioso para você começar um investimento. E pode isso ser bem baixo, né? No caso, pode ser aí de 50, 30 reais, você consegue começar um investimento. É assim? Sim. Você normalmente, quando nós começamos pequenininhos, digamos assim. Então, assim, eu vou investir 10 mil reais, 5 mil reais, R$1.000, às vezes eu não tenho esse dinheiro. Então, qual que é o caminho? Começa pequeno. Se você tem 10 reais que sobrou no mês, é um exemplo, né? Eu deixei de comer uma coxinha e um refrigerante na faculdade, 10 reais. Eu pego esses 10 reais, se eu abrir mão desse mimo que eu me agracio aí toda semana, digamos assim, se eu abrir mão disso e depositar esses 10 reais, ao longo do mês eu consigo, 4 semanas, 40 reais. Esses 40 reais já vai render algum juro, seja na poupança, aí como aplicação inicial, livre de qualquer risco. Ao longo de um ano, você já começa a ter um rendimento em cima desse dinheiro. É muito? Não, não é muito. Mas o que acontece? De grão em grão, a gente já falou, a galinha enche o papo. E como o Manuel me perguntou agora há pouco da questão do horizonte do investimento, né? Então, assim, eu quero juntar, quanto eu quero juntar? Eu não tenho essa meta. Tudo bem, se você ainda não tem uma meta, o que você faz? Vai juntando. Vai juntando, primeiramente, para uma reserva de emergência, porque todos nós estamos suscetíveis a eventualidades. É uma colisão de carro, é uma doença, é um remédio, além do valor aí que está orçado na nossa despesa mensal. Enfim, essa reserva de emergência
pode vir a ser construída aí com os R$ 10 aí por semana, né? Digamos assim. Professor, tem uma grande diferença entre poupança e o investimento? Sim, a poupança é um dinheiro que você coloca ali, né? Como fala, né? Eu vou poupar e vou colocar ali. Então, quando eu olho para a poupança, para quem está começando, para quem não conhece, mercado financeiro, nós temos diversas opções hoje: bolsa, tesouro, CDBs, LCIs, LCA, uma série de opções para poder estar, como se diz, investindo esse dinheiro. Porém, a poupança, como eu disse, é a mais tradicional. Acredito que pela acessibilidade, as pessoas optam por ela. Porém, se eu penso em algo maior, no médio e longo prazo, a poupança não seria o que me traria melhor retorno. O ideal seria buscar o que, por exemplo? Um tesouro direto, um LCI, um CDB, debêntures, tem várias opções que você pode buscar, mas talvez falte conhecimento. Tem investimentos seguros igual a poupança que você pode aplicar hoje e não corre risco? Quem garante a poupança? Normalmente, quem garante a poupança como se diz, é o banco que garante. Então, normalmente, nós temos, se nós fizermos aí uma enquete, nós temos uma certa aversão por aquilo que a gente não vê. Então, por exemplo, existem instituições financeiras as quais elas não têm banco físico, como nós estamos acostumados. Existem hoje várias instituições que não têm mais a agência física, né? Então, quando eu penso no dinheiro, nós somos um pouco avessos ao risco, como eu falei. Então, eu quero saber aonde está meu dinheiro. Então, eu coloco lá. Por exemplo, eu poderia comprar criptomoeda? Poderia. Cadê essa moeda? Então, existe sim um certo medo. Mas, para você que está iniciando, como nós falamos aqui, o nosso foco, principalmente aqueles que não têm conhecimento, sim, comece pela poupança, faça a sua reserva de emergência, assim chamada, né? E, como se diz, a partir do momento que você já tiver uma quantia que você acredita ser razoável, opa, por que não, como se diz, buscar voos maiores? Eu posso pegar parte desse dinheiro e diversificar ele? Existe essa possibilidade da diversificação. Opa, um fundo multimercado que já tem um pouquinho mais de uma renda variável, começa a sair um pouco da renda fixa, né? Então, existe essa possibilidade. Luiz, agora, para a gente conseguir escolher uma plataforma, para a gente começar a fazer um investimento um pouco mais avançado, qual é o caminho? Como escolher essa plataforma? Normalmente, eu diria para você buscar pelo quê? Normalmente, quando você vai comprar alguma coisa, ou se você vai emprestar o seu dinheiro para fazer alguma coisa, por exemplo, vou comprar um imóvel de uma construtora na planta. Não é simplesmente eu ir lá e comprar. Será que você vai questionar? Opa, deixa eu checar. Essa construtora é uma construtora consolidada no mercado? Ela está há quanto tempo no mercado? Ela tem algum histórico de não entrega de algum empreendimento que ela fez? Então, é super importante você fazer o quê? Checar. Então, se você quer se aventurar no mercado, opa, eu vou colocar meu dinheiro em tal ou em tal instituição financeira, ou em tal fundo, eu preciso pesquisar. Pesquisar, conhecer, saber quem é, até porque nós não somos tão abastados assim, né? Então, é importante o pouquinho que a gente tem também não sair perdendo por aí, né? Então, sim, checar sempre quem é a empresa, o fundo, enfim, a instituição a qual você escolheu aí para movimentar o seu dinheiro, é super pertinente você saber quem é. E também o histórico, né? É uma empresa séria, é uma empresa que tem histórico ruim no mercado. Hoje, com a da internet, das redes sociais, essas informações são muito públicas, né? Então, você consegue ter como se diz, uma vasta gama de informações das instituições. Após escolher a instituição que você vai estar fazendo esse investimento, vai chegar a parte que vai estar lá, a renda fixa ou a renda variável. Qual as características delas e no que influencia essas duas? Boa pergunta. A renda fixa, normalmente eu quero saber quanto eu vou ganhar. Correto? Então, hoje eu chego lá, olha, que nem exemplo da poupança, mais ou menos aí 0,5% ao mês.
Então, eu sei que eu vou ganhar isso ao longo de um ano. Todo mês vai ser mais ou menos por aí. Não, eu quero uma renda variável. Uma renda variável, as instituições aí que trabalham, as ações e outros mercados aí, eles oferecem ganhos maiores. Mas junto com o bônus, vem o ônus, né? Pode ser que venha a ter algum risco, perder algum dinheiro, alguma coisa nesse sentido? Existe. Então, existe o perfil do investidor. Cada um tem o seu perfil. Tem pessoas que são avessas ao risco, não quero correr risco de jeito nenhum. Então, se eu não quero correr risco de jeito nenhum, eu tenho medo de perder o meu dinheirinho, o que você faz? Renda fixa. Não, eu tenho condição de me arriscar um pouco. O que você faz? Renda variável. Ah, mas se eu pudesse dar alguma dica, o que eu diria? Principalmente para quem está começando, né? Você pega, inicia com a renda fixa. Lá na frente, quando você já tiver um montante, uma parte desse montante que você fala, não, esse dinheiro aqui, não vou precisar dele para questões de emergência. Então, como se diz, a reserva de emergência que eu falei agora há pouco, então você tira aí, ó, essa parte aqui é uma reserva de emergência. O pouquinho lá que sobrou, enfim, um montante que você definiu que você quer se aventurar aí numa renda variável, o que você faz? Aí você aplica esse dinheiro numa renda variável. Aí você pode escolher entre bolsa, ações, enfim. Aí você vai ter que dar uma pesquisada um pouco para ver aonde você vai colocar esse dinheiro. Eu preciso declarar o meu investimento no imposto de renda? Normalmente, as instituições elas emitem aí anualmente aquele histórico, né, o informe de rendimentos. E normalmente as aplicações aparecem nesse tipo de informe, né? Então o governo controla essas coisas e, enfim, e está tudo certo. É a regra do jogo, então é declarado sim. Luiz, antes, né, tinha poucos bancos, né? Hoje, com essa democratização aí, tem banco de tudo quanto é jeito, o banco digital, bastante agências novas. O que isso melhorou para quem vai aplicar? O que facilitou? Isso aí, o que acabou acontecendo aí? Com o advento do famoso celular, ele nos trouxe aí um benefício muito grande, que até então coisas que nós não tínhamos acesso, hoje nós temos. Então, a democratização acabou vindo em função das plataformas, enfim, hoje as lojas virtuais aí nos aplicativos, nos celulares, você acessa e controla pela sua mão, né? Então, com esse advento aí dessa tremenda ferramenta que é o celular, ele acabou oferecendo esse benefício para as pessoas, né? Então é legal porque assim, até então, eu só conhecia a poupança. Hoje, se eu quero me aventurar, quero saber um pouco mais, até como eu comentei com vocês, é importante você checar quem é, saber quem é a instituição, qual é o histórico dela. Então você acessa e procura e vasculha depoimento, pessoas que já têm lá, né, alguma coisa atrelada a essa empresa, você pode estar checando, entrando em contato. Então é legal para saber aí se é uma empresa sólida ou não, né? E consequentemente também, olha, o investimento nessa aplicação que eu fiz é bom. É bom, mas muito mais do que bom é saber, não, é rentável? Tem liquidez? Porque a liquidez também é algo, às vezes a gente compra um negócio, mas depois para sair desse negócio, como que eu saio, né? Então, é o conceito da liquidez, né? É super importante você colocar o dinheiro e dia de amanhã, se eu precisar desse dinheiro, esse dinheiro voltar rápido. Então, nesse sentido, é super importante checar e, como se diz, e utilizar a ferramenta que nós temos, que é o celular. E as plataformas que oferecem hoje aí nas plataformas dos bancos e outras instituições financeiras, né? Ô Luiz, aproveitando aí, né, a questão aí de renda fixa, renda variável, né, o que seria, quais seriam as aplicações em renda fixas que eu posso estar fazendo e quais seriam as variáveis? Só para a gente dar um norte melhor. Tá. Renda fixa, normalmente existem várias. Começarei pela poupança, que é a mais tradicional. Existem outras? Sim, você pode ir para, por exemplo, um LCI, um LCA,
letra de câmbio imobiliária, letra de câmbio agrícola, e tem outras também, né? O próprio Tesouro com investimento programado. Então, assim, você consegue atrelar, você põe o dinheiro lá, aí eu sei quanto que vai dar lá na frente. Agora, tem outras opções também, que são as rendas variáveis, né? Que aí, por exemplo, eu vou comprar ações na Bolsa. Primeira pergunta, de que empresa eu compraria? Então, por que eu falo isso? Eu vou comprar ações de uma empresa. Teoricamente, quando eu compro ações, eu viro dono. Tem uma pequena parcela, mas eu tenho. Sou dono de uma empresa. Essa empresa é uma empresa sólida? Será que as demonstrações financeiras, enfim, tudo isso está bacana? É legal? Ou tem algum problema? De vez em quando a gente vê aí alguns, como se diz, na mídia aí, algumas empresas que aparecem com problemas fiscais, e, enfim, escândalos e coisas do tipo. Então, vou colocar meu dinheiro lá, vou comprar ações dessa empresa. Quem que é essa empresa? Eu preciso saber quem é essa empresa. Então, é legal você investigar com calma. Me falaram, evita isso. Hoje em dia, como eu falei, nós temos o celular na mão, a gente consegue buscar muita informação e se aprofundar a respeito de uma série de coisas, né? Balancetes, enfim. Então, é importante você sempre pesquisar, sim. Posso fazer uma pergunta? Hoje, os jovens, como a gente mencionou sobre o celular, eles têm total acesso. Tem no TikTok, tem no YouTube, consegue aí sempre estar dando uma olhadinha em palestras ou até aulas de investimento. Só que para os mais velhos, como que os mais velhos podem se encaixar nisso? Em qual parte, vamos colocar, que a gente influenciaria eles? Por exemplo, na aposentadoria. Como que eles podem estar melhorando um próspero futuro, né, nos investimentos? Eu não tenho a estatística para te falar, mas eu acredito que esse pessoal de mais idade, mais quilometragem do que a nossa, provavelmente eles são um pouco mais adeptos à renda fixa, algo que não envolva tanto risco. Não tenho essa estatística para te dar. Uma previdência privada, sim. Por quê? Uma previdência privada é algo que é mais, como se diz, apesar de nem muitas pessoas não terem conhecimento, mas é um bom negócio. Não sei se vocês já fizeram a de vocês, mas quanto mais cedo você faz, melhor. A previdência privada, pegando o gancho da sua colocação, é um investimento de longo prazo. Se eu quiser, eu coloco o meu dinheiro lá, faço meus aportes lá, eu posso obter esse dinheiro para trás rapidamente? Posso, mas isso vai ter um custo. Normalmente, fala-se do custo da oportunidade, né? Então, você colocou esse dinheiro lá numa previdência privada, num PGBL, num VGBL, o que vai acontecer? O banco vai trabalhar com esse dinheiro. Então, ele quer esse dinheiro, não é para amanhã, daqui a um mês, ele quer isso para anos. Então, o que acontece? Além do retorno ser muito mais interessante, fazendo um comparativo aí com poupança, por exemplo, você coloca lá na poupança uma quantia. Põe a mesma quantia num PGBL, por exemplo, ou num VGBL. O que vai acontecer? A lucratividade é totalmente diferente. Porém, o prazo de retorno tem que ser maior, né? Então, normalmente, o ideal aí, por exemplo, de um PGBL, 10 anos, 15. Então, é como eu falei para vocês, é um dinheiro que você coloca. Eu vou precisar desse dinheiro? É uma reserva de emergência minha? Se for, não coloque. Porque, por exemplo, você coloca lá, além do retorno ser melhor, um complemento aí na informação, o PGBL, por exemplo, ele tem um incentivo fiscal para quem faz imposto de renda completo. Então, o que acaba acontecendo? Você ainda tem o ganho do imposto que foi cobrado seu. Então, é outra atratividade aí que, por exemplo, o fundo oferece, o PGBL oferece. Então, o que tem nesse sentido de bom? A aplicação é longa? É algo que você pode resgatar lá na frente? Sim. De que forma que você ainda pode resgatar isso lá na frente? Você tem opções. Os bancos oferecem uma série de opções. Por exemplo, não, eu quero lá na frente, eu vou resgatar todo esse dinheiro de uma vez. Sei lá, juntei lá R$1 milhão. Eu quero pegar esse R$1 milhão tudo de uma vez. Pode? Pode. Não, eu não quero pegar esse dinheiro, eu quero pegar parcelado. Você faz os saques conforme a sua vontade. Outra situação. Não, eu não quero pegar esse dinheiro. Eu quero que esse dinheiro funcione como uma aposentadoria para mim.
o banco tem os cálculos que ele executa lá e ele vai conseguir, olha, você vai ter uma retirada mensal aí em formato de aposentadoria de X reais. E mas até quando? Vitalício. Dá para fazer? Dá para fazer dessa forma. Outra opção melhor ainda. Não, eu não quero pegar esse dinheiro de jeito nenhum. Eu quero que esse dinheiro, dia de amanhã, venha beneficiar os meus filhos. Eu quero um salário para os meus filhos lá quando eles tiverem uma certa idade. O que vai acontecer? Você vai pegar, na hora que você contrata, você faz essa opção junto ao banco. E o que acontece? O banco toca, vai juntando o dinheiro lá, você vai visualizando isso, e isso lá na frente vai voltar para você em formato de um benefício, de acordo com o que você escolher. Então aí é um negócio muito bacana, que normalmente nós não temos tanto acesso a esse tipo de informação. Mas com o passar do tempo você vai interagindo com o banco e vai conseguindo essas informações. Ou mesmo via as plataformas, como a gente falou, celulares, enfim, e outras ferramentas que nós temos. Além do benefício fiscal, né? Que o que normalmente a gente puder resgatar para trás de imposto pago é sempre bem-vindo. Vai ficar milionário. Na aposentadoria, pelo menos. Sim. No investimento ou na poupança, tem o risco de perder esse dinheiro? Na poupança, de quando eu me conheço por gente, a única vez que aconteceu isso foi quando o governo confiscou a poupança. Década de 90 e alguma coisa lá, né? Então foi o único histórico que eu lembro de ter confiscado, mas é uma ação arbitrária, né? Não é algo que... nós não devemos nos basear nisso. Eu não vou fazer mais poupança porque isso vai acontecer. Então, o risco de poupança é muito pequeno. Não pode ser nem considerado, digamos assim, é irrisório. Porque a poupança, como eu falei para vocês, é seguro? É seguro, não tem imposto. Então, todo o dinheiro paga pouquinho, teoricamente, comparado com outros investimentos, sim. A renda é um pouco menor, mas a segurança é 99,99%. Nessa mesma linha aí, aproveitar que você está falando sobre segurança, né? Poupança é segura. O Tesouro Direto também se empresta o dinheiro para o governo, né? Como seria o banco. E tem a segurança também do FGC. Ele tem mais risco do que a poupança ou essa segurança? Porque diz que até R$250 mil você é assegurado pelo FGC. Então, será que é um investimento seguro também? Sim, é um investimento seguro. Até porque esse fundo garantidor ele tem uma responsabilidade em cima disso. Então, normalmente as instituições elas não têm intuito em se queimar no mercado, principalmente por coisas pequenas, né? Então, com certeza, o risco existe em outras coisas, sim. Quando eu digo de risco, eu não estou nem dizendo que a empresa vai fechar. Mas, às vezes, oscilações do mercado, algumas variáveis que nós não temos controle, essas variáveis, sim, podem impactar. E, como se diz, de uma forma geral, exemplo para nós, né? Covid. Quem que pensava que nós enfrentaríamos uma pandemia como enfrentamos? Não era algo que estava no planejamento de ninguém. Então, eu pergunto para vocês, que planejamento que suportaria uma situação dessa? Empresas aí, por exemplo, que pararam o agro de uma forma geral, pensando aí o suco alcooleiro, o que aconteceu? Parou tudo. As pessoas ficaram confinadas e parou. E aí o que aconteceu? O mercado continua. Então, numa situação dessa, sim, eu falaria para você que pode afetar alguma coisa. Mas pensando em calote, não. Calote, não. Não acredito que teria esse tipo de situação, não. Eu fiz essa pergunta porque o que você falou mesmo no começo. A poupança hoje, ela acho que não dá 0,5% ao mês, né? 5,95% ao ano. E se você pegar uma Selic mesmo, né? Que é a taxa básica aí da economia. Isso. Ela hoje está dando praticamente 14%, 14% e alguma coisa. Uhum. Então, 3 vezes mais, quase 2,5 vezes mais que isso.
Como eu disse para vocês. Então, assim, pensando na poupança, a poupança hoje está pagando na faixa de 0,51 ao mês. Quando eu olho para uma Selic hoje a 14,75, com uma taxa de juro dessa, fica atrativo eu colocar meu dinheiro. Pensando no investidor internacional, com uma taxa de juro dessa, compensa eu pôr meu dinheiro aqui? Segurança da poupança, você acha em quantidade baixa? Não, a segurança, pensando no mercado de ações, aí, né, quando as pessoas migram o investimento para o Brasil, digamos assim, o que acaba acontecendo? O retorno acaba sendo interessante. Só que a primeira oscilação, vamos dizer assim, o primeiro vento contrário que dê, todo mundo tira o seu dinheiro e recorre aí aos, como se diz, aos mercados mais consolidados ou às aplicações mais consolidadas com risco menor. Exemplo disso, dólar. Então, o que acontece? Todo mundo põe dinheiro aí em paraísos fiscais, coisa e tal. Só que chega em determinado momento, o que acontece? Qualquer oscilação que deu, exemplo, a guerra da Ucrânia e da Rússia. O que o povo faz? Todo mundo cata o dinheiro e vamos comprar dólar. Por quê? Pela segurança. Porque eu sei que ali eu não tenho problema nenhum. Quem garante o dólar? Governo americano, norte-americano. Então, eu não tenho risco. Mas, dando para, como se diz, o quanto que eu suporto, vamos dizer assim, o risco. Eu sou avesso a risco? Não, Deus me livre de qualquer risco. Eu não quero risco nenhum. Então, você não pode se aventurar no mercado. Não, eu tenho condição de suportar algum tipo de risco. Normalmente, os bancos, as instituições financeiras, elas questionam, elas fazem um mapeamento do seu perfil, né? Então, por exemplo, eu sou adepto a algum risco. Não, consigo correr algum risco. Então, você vai, como se diz, e coloca o seu dinheiro lá. Não, eu não quero correr risco nenhum. Com certeza, eles vão indicar outras aplicações as quais o risco é muito menor, né? Ou praticamente nulo. A gente falou bastante de poupança, né? Mas hoje a gente vê que quem tem, mesmo que um pequeno conhecimento sobre investimentos, já não quer nem falar mais em poupança, né? Hoje seria viável, em vez de você investir em poupança, não seria mais viável você pegar um CDB, um CDI, que tem uma rentabilidade um pouco maior, um pouco melhor, e esse tipo de investimento ela tem uma liquidez diária, não é isso? Correto. Muito boa pergunta. Como que vai funcionar nesse sentido? Aquilo que eu dizia para vocês. Você já tem algum montante? Você já tem alguma experiência, pelo menos com renda fixa de poupança? Eu tenho. Estou confortável. Opa, então é a hora de dar mais um passo. Qual seria esse passo? Vou para um LCI, vou para um tesouro direto, vou para qualquer outra aplicação que renda um pouco mais, mesmo assim ainda sendo fixo, renda fixa. Não, agora eu já estou, como se diz, já me diverti com poupança, já estou gabaritado de poupança. Já tirei 10 aqui no LCI, no LCA, no tesouro. É hora de começar a se aventurar com renda variável? Talvez. Aí vai do nível de risco que você está disposto a correr. Não, eu não quero arriscar meu patrimônio, então quero pegar só uma parte. Sei lá, tenho 100 mil reais. Vou pegar R$ 1.000 e vou colocar lá uma pequena parcela só para eu experimentar como funciona isso. Opa, foi legal a experiência, trouxe rendimento. Vou colocar R$ 2.000 lá. Eu perdi alguma coisa. Aí é que vai o seu perfil, né? Quanto você está disposto a suportar? Não, perdi R$ 1.000, eu vou tirar tudo dessa renda variável, vou trazer de volta para a minha renda fixa. É uma opção? Não, eu consigo, esse R$ 1.000 que eu perdi, por exemplo, no exemplo que eu dei, esse R$ 1.000 que eu perdi, vai acontecer algo por causa dele? Não, dá para aguentar. Então, toca a sua renda fixa ali, a sua renda variável ali. Pode ser que no mês seguinte você recupere. Mas pode ser também que no mês seguinte você perca esse outro 1.000 também, né? Então, existe essa questão do mapeamento de perfil para saber o quanto você suporta. E, principalmente, para você não canibalizar reserva de emergência, por exemplo. Então, a indicação é sempre que você pôr um dinheiro em renda variável, bolsa, ações, enfim, o que você faça? É um dinheiro que eu não vou precisar dele de forma alguma? Não vou precisar. Aí você vai trabalhar com esse dinheiro em ações. Porque se você falar, não, corre o risco de eu vir a precisar dele, então o que você faz? Vai para uma renda fixa.
caso de um investimento em renda variável, né? Você vai lá, investe e você tem o risco de perder, né? Aí eu sou um pouco, vamos dizer assim, não quero perder, né? Mas aí eu vejo que o negócio não está ficando bom para o meu lado. Aí eu começo a insistir, a persistir e corro o risco de perder ainda mais. Então, qual que é o momento de parar? Aí vai do seu perfil. Tem gente que não suporta perder nada. Tem gente que suporta uma certa perda. Então, o que acontece? Não, eu coloco o dinheiro lá, perdeu pouco, dá para, vamos ver. Ou então, uma coisa que é bacana hoje, né? Normalmente, essas aplicações, elas normalmente, quando você vai fazer a aplicação, eles te dão o histórico da aplicação. O último trimestre, quanto que rendeu? O último semestre, último ano, último biênio. Então você consegue ali, 2, 3, 5 anos para trás, opa, tá performando bem? Não tá, tem um histórico de perda. Então, opa, esse mês está ganhando, 2 meses está ganhando, eu vou de olho aqui. Começou a perder pelo histórico que você tem, talvez seja a hora de sair. A não ser que você é muito arrojado aí, tem um perfil muito agressivo, quer correr risco, vamos em frente. Mas isso não é para todos, né? Então, o que eu diria aí como regra? Vai do seu perfil. É um dinheiro que você tem lá, que você não corre, como se não vai me fazer falta perder, pode ser que você ganhe muito, mas pode ser que perda também. Diga lá, Manuel. Você falou aí já 2 vezes sobre reserva de emergência. Qual seria o valor ideal para essa reserva, para quem quer começar, né, a investir? O que seria o ideal? Eu diria para você assim, vai muito do perfil de vida que você busca. Então, se eu perguntasse para vocês hoje, olha, se você fosse se aposentar hoje, quanto você precisaria para passar bem o seu mês? 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Então, seria uma situação que, como se diz, você definiria, não, quanto que eu preciso para passar bem, olhando para frente, né? Isso pensando no longo prazo. Mais uma reserva de emergência, eu diria assim, não ter nada de emergência é muito ruim. Isso já demonstra uma falta de planejamento. E se planejar hoje é o segredo, porque deixar correr a deriva é muito arriscado. Nós estamos suscetíveis a várias coisas. Por exemplo, todo mundo tem carro e anda hoje no trânsito. Você sofre uma colisão aí, você paga um seguro. Eu pago o seguro, mas mesmo o seguro você vai ter uma despesa de franquia, certo? E pode ser também que você tenha um período aí que você fique a pé. Então para isso eu vou ter que alugar um carro. Se você não tiver um carro reserva contratado na sua apólice, você vai ter que, como se diz, gastar com isso também. Então, ter uma reserva de emergência, o tamanho dela, eu acredito assim, qualquer coisa diferente de nada é importante. Mas, dando para juntar aí, sei lá, 5, 10, 15 mil reais, mês a mês. É o exemplo da coxinha com refrigerante lá, 10 reais. Cada 4 semanas eu coloco esses 40 reais na minha poupancinha lá, é dinheiro que vai trabalhando para você. Quanto mais você coloca, mais tempo esse dinheiro vai estar trabalhando para você. Hoje você trabalha para ele, certo? Em dado momento, o importante é virar a chave, né? Eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. Ele que vai como se diz, vai render juros, montantes, enfim, para fazer você atingir os seus objetivos financeiros e também de bem-estar, né? Que afinal de contas, uma hora nós vamos tirar o pé do acelerador, né? E não mexer na aplicação que você está fazendo, né? Senão você acaba tendo que tirar o dinheiro de lá e você acaba perdendo juro, perdendo a aplicação. Isso funcionaria da mesma forma. Quando você pensa num investimento, vamos dizer assim, de um imóvel, de uma casa. Eu quero comprar minha casa. Para comprar essa casa, primeiro, você vai saber o valor. Quanto custa a casa que eu quero comprar? R$1 milhão. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que juntar esse R$1 milhão para comprar essa casa. Quanto tempo eu vou demorar para juntar esse R$1 milhão? Vai depender do quê? Quanto que você está disposto a guardar hoje para chegar lá? Então, hoje eu guardo 10, de 10 em 10 eu vou chegar lá. Quanto tempo vai demorar? Pode ser que você vai chegar lá na frente e falar, opa, vai faltar anos de vida para mim para juntar o dinheiro para comprar a casa dos meus sonhos.
Então, quanto mais rápido você começar a fazer essa reserva, o que vai acontecer? Você vai fazendo a reserva, por mais ou por menos que renda o juro aí, é um dinheiro que vai entrando para você e vai te aproximando cada vez mais do seu sonho, ou do seu objetivo, ou do seu projeto, enfim. Então você precisa fazer essa reserva, sim, para poder, por uma eventualidade, mas também que vai te ajudar a te levar aí para o teu investimento, para o teu projeto de vida, enfim, para o seu negócio, para sua pedaço de terra que você queira, quem gosta de plantar, por exemplo, né? E por aí vai. Ações. O que seria ação? Ação, diria assim, de uma forma bem generalista, você vira, como se diz, quando eu compro uma ação, por exemplo, vou comprar a ação de um banco privado aí, eu vou lá e compro a ação. O que é essa ação? Nada mais é do que o banco pegando aí, vamos dizer, um pedaço dele, fracionando, atribuindo um valor, e aí eu vou lá e compro um pedacinho desse banco, vamos dizer assim, dessas ações que ele colocou no mercado. A partir desse momento eu viro um pequeno dono, um microdono do banco, vamos dizer assim, de uma parcela do banco. Então o que vai acontecer? Eu tenho essa parte do banco. E aí é importante, como todo negócio, a pergunta é, esse banco se comporta bem? Ele traz lucratividade? Nós temos históricos aí na vida, né? Principalmente aqui no Brasil, alguns bancos grandes que fecharam, foram vendidos. E o que acontece? Por que fechou? Por que faliu? Por que foi vendido? Então, nesse sentido, eu vou comprar ações, vou comprar lá um pedacinho, um direito que eu tenho de uma instituição financeira, de um banco, de uma empresa. Falei de banco, mas pode ser empresa também. Mineradora, enfim, tem tantas outras por aí. É bem diverso, né? É bem diversificado. Então, quando eu vou nesse sentido, o que eu tenho a opção? De escolher. Mas, assim, não é meramente, eu vou lá e escolho qualquer uma. Não, muito mais do que escolher qualquer uma é que empresa que eu estou escolhendo. Ela é uma empresa sólida? Ela é uma empresa rentável? Onde eu consigo ver isso? De novo, nós temos a ferramenta na mão, nossos celulares. O que a gente pode fazer? Entrar aí, buscar a empresa, buscar as demonstrações fiscais, enfim, balancetes, DRE, e levantar todas as informações para poder clarificar aí as suas dúvidas para você seguir adiante. Não, é a empresa que eu quero comprar. Não, eu vi aqui um negócio que não é legal. Histórico disso, histórico de calote, coisas do tipo. Então é super importante você sempre estar antenado nisso quando você vai fazer um investimento aí, por exemplo, nas ações. Alguém coloca dinheiro em lugar que tem risco, ou que você saiba previamente, ou então vamos lá, né? Eu vou emprestar meu dinheiro para alguém, para quem que eu posso emprestar que eu tenho certeza que não vai me dar o calote? Fazer uma resposta dessa, hein? Então, assim, é uma situação que a gente coloca, né? Tal empresa é séria, responsável, muito mais do que ficar no achismo. Vamos checar. Vamos checar com base em dados, porque aí é algo fatídico que vai te direcionar. Não, de fato eu devo pôr o dinheiro aqui que é seguro. Não devo colocar o dinheiro aqui porque eu tenho histórico, risco, enfim, coisas atreladas aí a algo que possa vir me dar um prejuízo lá na frente. Tomar prejuízo não é legal. Tem um caminho certo ou o mais seguro para começar a dar o primeiro passo para investir? Como a gente disse, se você não tem experiência, que é normal, ninguém nasce sabendo, a gente chega, até porque a nossa geração, vamos dizer assim, a minha geração já não foi tão assídua na questão de investimento, a de vocês já bem diferente, até porque hoje o acesso à informação é muito maior do que era na minha época e do Manuel, né, Manuel? Então, o que acontece? É importante checar essas informações e por onde começar? Não tem experiência, como se diz, quer fazer algo diferente? Banco. Os bancos estão aí, eles têm aplicações, eles têm agência de investimento, eles cobram por isso? Normalmente sim. O que eles cobram? Uma parcela do rendimento. Pode ser que ao longo do período, o que acontece? O seu dinheirinho vai se multiplicando e dependendo do tamanho que vai ficando, quanto mais tempo, o que eles fazem? Menos eles cobram. Pode chegar até zerar, vamos dizer assim.
E aí vem outras coisas atreladas, né? Pode ser que ele não cobre nada de você, pode ser que ele... Todo mundo paga taxa no banco hoje? Os bancos, a maioria deles cobram. Tem alguns que já não cobram taxa, mas muitos ainda cobram, principalmente os de agência física. Então pode ser que, por exemplo, ele vai falar para você, olha, eu vou te dar uma conta especial aqui, mas eu não vou te cobrar nada por isso. Você vai ter o celular do gerente para dúvida, você vai ter uma agência que é do próprio banco para fazer os seus investimentos, para te orientar, suporte, enfim. Tudo que você tiver de dúvida, eles vão te orientar. Mas para isso, eles vão querer o quê? Você coloca o seu dinheiro lá. Aí você coloca lá e monitora. Ah, dá para sair em algum momento? Dá para sair. Aí só a única coisa é... não digo nem sair, né? Hoje tem a questão da portabilidade. É possível fazer portabilidade? Por exemplo, do PGBL, que vocês me perguntaram, do VGBL, né, Previdência Privada? Sim, é possível. Então eu quero levar a minha Previdência Privada do banco A para o banco B. Eu posso fazer isso? Sim, eu posso. E o que acontece? Eu vou perder alguma coisa nesse meio, algum direito, carência? Não, tudo que você tinha no banco A, você leva para o B e vida normal. Segue normalzinho lá, sem problemas de perda para você. Mas comece pelo banco. Se você não tem know-how, você não conhece, você não é do mercado financeiro, comece pelo banco. Poupança, naquela esquema, né? Renda fixa, depois alguma coisa diferente de poupança com renda fixa e depois para renda variável. Voltando um pouco para ações. A gente, quando vê essa palavra, acha que é algo grandioso, algo tão sério, né? E uma parte é. Mas em questão de valores, com quanto eu conseguiria comprar uma pequena parte aí de uma empresa? Eu acredito que hoje tem empresas aí com ações aí na faixa de R$50, você já consegue comprar alguma coisa. R$100. Tem, aí vai muito do tamanho do negócio, né? Mas tem de diversos tamanhos. Exemplo, se eu for comprar um Bitcoin, quanto custa um Bitcoin hoje? Não. Então, assim, eu não estou com o número aqui, mas é um montante razoável. Não, eu quero comprar uma ação de uma empresa X. Quanto que está? Então, você consegue visualizar aí pelos aplicativos, pelos balancetes aí disponíveis em internet, você consegue visualizar. Opa, está custando tanto. Então, o que acontece? Eu tenho R$100 para colocar lá. É possível? Tem empresas, sim, que permitem. Tem empresas que não. Mas tem uma boa parcela que permite. Então, você pode pegar e comprar. Gostou? Compra mais. Não gostou? Vou vender. Vende, compra de outra. Ou volta para uma renda fixa, por exemplo, se você não gostou. Ou ficou cismado aí com qualquer prejuízo que possa vir a ter, né? Então, aí... por exemplo, vamos montar uma carteira. Eu preciso necessariamente pegar apenas de uma empresa ou eu posso estar movendo mais, articulando mais? Não, você pode diversificar. Pode sim, existe essa opção. Até porque quando você diversifica, pode ser que em algum lugar você ganhe mais. Em algum lugar você perda alguma coisa. Mas quando você diversifica, né, um perdeu, um ganhou, então no frigir dos ovos você vai mantendo aí a sua balança comercial equilibrada. Agora, o que não pode é, se você coloca, né, a regra dos ovos na cesta, né, vou colocar todos os ovos nessa cesta. Se der um tropeço e cair, quebra tudo, né? Então é importante, quando você diversifica, se você é avessa ao risco, você minimiza o risco. Se eu perder aqui, eu vou perder um pouco. Agora, essa aqui ficou bem. Agora, se eu coloquei tudo em uma e essa aqui perdeu, aí você acaba perdendo uma quantia significativa. Então, podendo diversificar, eu gosto do agro, eu gosto das instituições financeiras, eu gosto de minério. Então, você consegue alocar aí os seus recursos em diversos tipos de mercado, digamos assim. Tem mercados mais consolidados? Se nós falarmos, por exemplo, do agro. O agro brasileiro é super, como se diz, super bem cotado? Sim, é super bem cotado. Exportação de soja, exportação de milho, recorde de produção. Então, nesse sentido, o nosso agro é muito bom. Empresas do agro para colocar dinheiro, para fazer investimento, comprar ações dela, é um bom negócio.
Ah, mas eu tenho receio, sei lá, qualquer dúvida que você tenha. Vá atrás da informação, pesquise, cheque. Opa, clarificou? Ficou claro? Não tenho dúvida, não identifiquei risco. Converse com pessoas, com os especialistas. Da mesma forma que às vezes nós procuramos um advogado para nos orientar em questões legais, posso procurar uma agência aí de fomento, uma agência de investimento para me orientar. Olha, eu tenho uma quantia, devo colocar esse dinheiro lá? Não devo. O que você acha? Ah, sim, não, põe aqui, põe lá. Pode ser que até pelo know-how dessas pessoas, olha, tal coisa, tal ação está mais interessante, tal mercado está sendo mais rentável. Pode ser que tenha outras coisas, olha, isso aqui no longo prazo é legal, isso aqui no curto prazo é legal. Aí você, como se diz, você vai ter uma gama de opções para você olhar para isso e falar, não, é aqui que eu quero, de acordo com o seu perfil, né? Quero ficar muito rico rapidamente? Vamos correr risco. Mas pode perder, o risco também pode perder muito, né? Tem a possibilidade de ganhar muito, mas perder muito. Ah, não, eu não quero correr esse risco, não. Então, vamos devagar, porque devagar a gente chega lá também. Ô, Luiz, hoje, como você falou, a gente tem informação na palma da mão. E tudo a gente tem que pesquisar, estudar. E no mercado financeiro não é diferente. Eu acho que antes de você entrar, você tem que estudar e ir atrás. E as pessoas hoje, você vê, perdem tempo com tanta coisa fútil, né, banal. E às vezes podia pesquisar, ver o investimento melhor, investir, procurar melhorar de uma certa maneira. Eu acho que é nesse sentido mesmo, né, da gente procurar melhorar dia a dia e fazer desse jeito. É muito bacana essa colocação que você fala, assim, porque eu falo da minha época de formação. Me formei em 2000. Se perguntar se eu tive essa oportunidade que hoje vocês estão vivenciando, não, eu não tive. Então, tratar de mercado financeiro, essas coisas, era algo muito distante da gente, naquela época. Hoje, vocês são privilegiados nesse sentido, de poder ter essa informação, a formação, né? Não só a informação, a formação também acadêmica. Inclusive, aí, parabenizando o professor pela iniciativa, muito bacana. E poder buscar informação, como você falou. Estudar, conhecer, saber o que é o mercado financeiro. Opa, como que o meu suor vai me trazer rendimento e como que esse rendimento vai me ajudar a chegar no meu sonho. Qual que é meu sonho? Ah, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, quero ter meu sítio, meu pedaço de terra, quero ter um empreendimento, uma loja, sei lá. Cada um tem o seu sonho. Agora, o estudo, sim, te leva lá. Eu acredito piamente que o estudo é a melhor forma de te levar, como se diz, mudar você de patamar, né? Se você não estuda, no sentido principalmente do mercado, né? Se você não sabe para onde você está indo, é muito ruim, né? Andar à deriva. Ah, para onde o vento for, eu estou indo. Mas assim, não, talvez o resultado não venha como você gostaria. Como você citou ali, né, que já fizemos essa pergunta mais ou menos buscando para essa área, né? Hoje, o agronegócio é um negócio que está em alta, né? E tem assim uma diferença grande entre o agro e, no caso de uma LCI voltada aí mais para o ramo imobiliário, alguma coisa. Tem muita diferença de uma para outra ou não? Na verdade, eu não diria que existe uma diferença muito grande, porque na própria versão ainda das letras de câmbio, né, você tem a LCA, que é a letra de câmbio agrícola. Tem a LCI, que é imobiliária, e a LCA, que é agrícola. Então, o que acaba acontecendo? Até pouco tempo atrás, a letra de câmbio agrícola ela exigia um valor maior. Quando você fala, não, eu quero fazer um investimento aqui em LCA, eles exigiam um valor bem mais expressivo. Agora acredito que deu uma baixada, pela última vez que eu dei uma olhada junto com o banco. Mas já o LCI, o que acontece? Até pouco tempo atrás, eles estavam aceitando 50, 100 reais, você queria comprar, você conseguia. Então existia essa possibilidade e facilidade. De novo, fazendo um comparativo com a poupança, é algo mais interessante? Com certeza. Já seria um segundo passo depois da poupança? Sim, já seria um segundo passo depois da poupança.
Então, no primeiro momento, fiz lá minha reserva de segurança na poupancinha, fiz. Opa, agora é hora de dar um passo para frente. Então, vamos para uma LCI? Vamos para uma LCA? Sim, vamos em frente. A rentabilidade é maior? Com certeza, se comparado com a poupança. Aí o risco é pequeno também, porque são aplicações de renda fixa, né? E o agro nosso, o Brasil é um país agrícola, né? Nós não podemos falar que o Brasil é um país que desenvolve tecnologias. Nós não temos esse know-how e esse métier. O Brasil é um país agrícola, celeiro do mundo, digamos assim, né? Produção de grãos e tantas outras coisas. Então, o nosso agro é muito forte. Então, quando você olha para uma LCA, por exemplo, fala assim, existe um risco, existe alguma coisa que vá jogar contra o agro no nosso país? Eu não acredito, não. Eu não acredito nisso. Nossa agricultura é muito forte e merece louvor. Finalizando, então, mais ou menos, professor, qual seriam as suas indicações para quem está iniciando, para quem vai entrar no mercado financeiro? De acordo com o perfil de cada um, se você, principalmente falando dos jovens, né, nossos estudantes, nós que estamos começando aí no mercado hoje, comece pela renda fixa. Até porque eu acredito que o valor que você disponha hoje para entrar nesse mercado talvez não seja tão avantajado. Então, começa numa renda fixa, começou com a poupança, breve tempo lá, já viu como funciona, o que você deve fazer? Opa, o banco, existe outras opções mais lucrativas? Então, o que você faz? Sim, existe. Então, opa, como que funciona? Qual o valor mínimo para colocar lá? Quanto tempo eu preciso deixar esse dinheiro lá? Aplicações de 2 meses, aplicações de 3 meses, depois aplicações de 6 meses, 1 ano. Aí o que acontece? Opa, tá indo bacana aqui. Fez uma reserva bacana, opa, eu posso destinar uma parte dessa para uma renda variável, por exemplo? Quero me aventurar um pouco mais? Ou não é o momento? Se você achar que não, siga na renda fixa. Como se diz, você sabe quanto que é, que jeito que vai ser, quanto que vai cair. Não, agora eu tenho condição de me aventurar um pouquinho. Vá para a renda variável. Não tenho conhecimento? Procure uma agência financeira, procure o banco. Como se diz, são ferramentas que nós temos e precisam ser utilizadas. Às vezes não são exploradas por falta de conhecimento que os bancos oferecem. Sim, é verdade. Mas, às vezes, a gente paga a conta todo mês lá no banco, interfacia com o banco o tempo todo, mas a gente não usa todo o suporte que um banco oferece para você. Por exemplo, previdência privada. Se perguntar aí, for fazer um levantamento da população, quantos por cento da população tem previdência privada? Deve ser uma parcela muito pequena. Mas por quê? Não faz porque não quer, porque não precisa, ou não faz porque não conhece? É mais provável que não conheça. Hoje em dia, o professor acha que tem mais gente fazendo investimento do que antigamente? Boa pergunta. O que eu percebo, assim, antigamente as pessoas, quando começavam a vida, qual que era o desejo? Não, eu quero ter um carro, eu quero me formar, eu quero ter uma casa. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que mudou um pouco o perfil da população nesse sentido. Hoje as pessoas elas querem aproveitar o caminho, vamos dizer assim. Então, enquanto eu não compro o meu carro, enquanto eu não me formo na faculdade, eu quero aproveitar um pouco a minha vida. Eu quero sair no final de semana, eu quero ir no barzinho, eu quero me divertir com os amigos, quero ir no churrasco. Porém, pode ser feito isso? Sim, mas você não pode perder a mão no sentido do quê? Eu estou canibalizando toda a minha receita atrás desses prazeres, digamos assim? Porque se você estiver canibalizando todo o seu recurso com esses prazeres, o seu sonho do seu investimento, do seu negócio, da sua casa, do seu carro, vai se perder pelo caminho, né? E pode ser que lá na frente isso vire uma frustração. Então precisa cuidar disso com muito carinho. Pode aproveitar? Sim, mas pense também lá na frente. Até porque uma hora nós vamos ficar velhos, se Deus nos permitir. E vamos querer ter um pouco de comodidade também, né? Luiz, você falou um pouco sobre liquidez. Eu queria saber mais um pouco. Tipo assim, liquidez é o dinheiro que a gente pode
conseguir o mais rápido no investimento. E quanto menos liquidez, mais juro paga. Geralmente, as aplicações são desse jeito. Quanto menos liquidez, juros mais altos. É nessa linha mesmo que, às vezes, funciona. Quanto paga hoje de imposto de renda? Você fazer uma aplicação a curto prazo e a longo prazo, tem um desconto maior nisso? Às vezes, a pessoa paga mais imposto ou menos por uma aplicação a curto ou a longo prazo? Correto. Quando a gente pensa em liquidez, qual que é o conceito da liquidez? É algo que eu compro. Exemplo, vou pegar um exemplo de um carro. Eu vou lá e eu compro um carro. Quanto esse carro custa? R$100.000. Ok? O que eu vou fazer? Amanhã eu quero vender ele. Porque, sei lá, decidi comprar outra coisa, fazer algum outro investimento em algum outro lugar. Eu quero vender esse carro. Eu consigo vender ele rapidamente? Às vezes não. Às vezes não. E a segunda pergunta é, eu consigo vender ele pelo menos pelo valor que eu paguei ou por mais? Às vezes, a grande maioria das vezes, não. Então eu pergunto, quando eu compro o carro, eu tive liquidez desse dinheiro com ele? Não. Então o que acontece? Eu não consegui, às vezes, vender rapidamente e não consegui obter o dinheiro que eu coloquei lá. Então o conceito da liquidez, o que é? Eu fazer dinheiro rapidamente. Eu tenho um capital, seja ações, seja investimento, enfim, o que seja, onde eu consiga pegar esse investimento, vender ele rapidamente, por pelo menos pelo mesmo preço que eu paguei ou por mais. Agora, se eu não consigo isso, eu já entro no prejuízo, digamos assim, na questão liquidez. Segundo ponto que você colocou é a questão do retorno, né? Pegando a questão da previdência privada. Os planos de previdência, por exemplo, eu vou fazer lá o benefício fiscal do imposto de renda que eu comentei que o PGBL, por exemplo, oferece. Se você colocar o dinheiro lá, você pode tirar? Sim, você pode. Mas, eu coloco R$100 hoje lá. Se eu for tirar, provavelmente eles vão me cobrar 35%. Então, eu pus 100 e amanhã eu tiro 65. É um baita prejuízo, digamos assim. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, esse percentual ele vai sendo reduzido. Chega lá na frente, ele chega até em 10%. Então, ou seja, o imposto que eu pagaria desse dinheiro, que hoje seria 35%, daqui a um período longo, eu pagaria 10%. Mas aí tem todo o benefício fiscal, que você pagou do imposto de renda, 27,5%, enfim. Então, aí tem uma continha para ser feita. Mas quanto maior o tempo, consequentemente, a lucratividade é sempre maior. Mas aí precisa planejamento. É outra pauta que nós falamos lá atrás, né? Eu coloco o dinheiro lá, qual que é o meu planejamento para esse dinheiro? Não, eu vou colocar lá para ficar um bom tempo lá. Não, tem risco de eu precisar dele porque ele faz parte da minha reserva de emergência. Se ele fizer parte da minha reserva de emergência, não coloque ele numa de longo prazo. Manter ele na poupancinha lá, que ele está rendendo também. E importante dizer, né? Os bancos, a poupança, eles têm também aplicações que rendem diariamente. Então, se você não sabe se você vai ou não precisar, coloca lá numa renda diária, rende um pouco menos, mas está rendendo, o dinheiro está trabalhando para você. Afinal de contas, ele é seu, né? É isso aí, Luiz. Bom, a gente agradece, então, a tua presença aqui, né? Agradecer também aí a Rádio Esperança, que nos acolheu, nos cedeu esse espaço. E agradecer também a Faculdade Fazar, que nos proporcionou tudo isso daqui, né? Porque é assim que a gente vai buscando e vai chegando a ter mais conhecimento para a gente ir passando também para quem não conhece, não tem esse conhecimento, né? E agradeço também ao Renan que veio passando tudo isso daí para a gente desde lá do começo do ano, né? E a gente vem buscando aprimorar cada vez mais, né? E agradecer também aos colegas meus aqui que faz parte disso daí também, né? E a gente vem buscando isso aí juntos. Maravilha. Eu que agradeço novamente o convite de vocês, alunos, poder compartilhar um pouquinho de experiência com vocês nessa noite. É muito válido, muito produtivo. Agradeço também o espaço colocado pela rádio. O professor Renan aí que tem conduzido vocês com toda a maestria, que é muito bacana o assunto e muito mais para a vida de vocês, né? Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Parabéns a vocês, alunos, parabéns ao professor, à rádio e à faculdade que nos agracia com esse tipo de momento também. Muito obrigado.